Cabriotop. E acho que já até foi essa pergunta aqui, que eu acho que você fez pelo Foi. Facebook. Ela tinha vários exatamente. produtos. Se pode substituir pela calda Isso. bordaleza. Lógico, calda bordaleza é o fusquinha de tudo. Sem dúvida. Sem dúvida. Ó, nós temos aqui na Yoko Takeda da Silva. Essa cobertura, que você acabou de falar agora, pode ser serragem de madeira? Serragem de madeira serve como cobertura morta no chão? Não, é um problema. Porque aí tem que te contar uma historinha. Se você for pegar uma serragem de uma serraria qualquer, e essa serraria está acostumada a trabalhar com madeira que ele recebeu, a madeira bruta, madeira que foi tratada com anticupim, lá na firma. O resíduo, essa madeira nova, que foi tratado com anticupim, ele tem esse produto ainda na madeira. Ele leva 2 meses, 3 meses para sair. Então não se usa serragem para cobertura morta. Primeiro que a serragem fresca, está fresca, ela vai fermentar, vai prejudicar o solo. O pó da serragem é péssimo, ele abafa o solo. O que serviria cavaco de serragem de madeira que é velha. Estou falando coisas diferentes. Madeira nova que foi tratada com produto de anticupim, não se usa o cavaco dele para nada na agricultura. A não ser que essa serragem ela vai deixar 2 meses no canto do sítio fermentando, passando por um processo de curtimento. Aí ela vai misturar essa serragem para 3 partes de terra. Estou contando outra história. Mas não usar serragem pura, recém-cortada de madeira nova. E muita serragem tem de quê? Produto que não é só madeira pura. Não tem serragem de compensado e outras coisas mais. O pessoal acha que aquilo tudo vale. Não, senhor, não. Tem folhas, existe massa orgânica, de preferência para folhas, massa orgânica, restos vegetais. Cuidado com serragem, isso é muito relativo, hein? Cuidado. Tem o Clóvis Pereira, que mandou qual é o porta-enxerto e variedades que é recomendado para o Nordeste. É necessário cobertura? Então, veja, o Nordeste brasileiro é enorme. Qual porta-enxerto? Como o Nordeste está começando curva de 5, 10 anos para cá, ele vai ter que se informar na região do Nordeste qual é o melhor porta-enxerto que ele já tem ali. Se ele telefonar para a Embrapa Tropical ele vai localizar, eu acho que ali ele vai ter uma resposta melhor qual porta-enxerto que já estão usando lá. Porque lá já tem gente usando. Pelo pouco que eu já li, eu sei que lá já usaram, dependendo do terreno, já chegaram a usar tanto o 766 como o 572 como o Paulsen. Mas a Embrapa Tropical vai poder ser mais objetivo, porque já tem plantio naquela região, início, né? Então ele vai ter uma resposta mais apurada. E a cobertura, sempre cobertura em cima, ainda mais pela insolação que tem, né? Muito sol, muito calor, sempre alguma coisa que corte um pouco a luz solar, é bom porque o sol também, a luz solar está muito forte. Esse olha, tá sendo a um problema. dona Aparecida Moraes, ela não fala aqui de onde é, mas ela está perguntando: raiz de bambu seca serve como cobertura morta? Raiz de bambu se serve cobertura? Não, se ela tem, pelo que dá para entender, ela tem muita raiz de bambu, pelo que eu estou entendendo. Deve ter arrancado toiceiras de bambu, se eu estou entendendo. Ela deve ter muita raiz sobrando. Se é isso, se ela tem muito bambu sobrando de raiz, dependendo do que é, e o bambu tem aquela palhada dela. Tem as cascas do bambuzal. Aquela casca também serve para pôr no chão. Ó, o Carlos César Nogueira Rabelo tá fazendo a seguinte pergunta: meu pai tem um terreno que a terra é naturalmente muito fértil. Vou fazer um pequeno parreiral em uma parte que é uma encosta, que tem um pouco de pedras. Qual seria o melhor cavalo para essas condições? Então, essa pergunta é boa. Aí, raiz de videira de porta-enxerto, que tem na literatura, tem raízes profundas, que vão buscar água, ainda mais lugar rochoso, ele nunca vai poder usar, nesse caso, o cavalo 313. Jamais. Porque a raiz do 313 é só lateral. Ele não dá peão. Então, 313 descartado. Os demais porta-enxerto, tanto riparado do travio, aí vai depender das variedades de uva que ele quer. Mas o básico, ele vai se dar muito bem com o 766, o 572, o Paulsen e riparado do travio, com certeza, com certeza. 571/6 e o barra 6 também, porque todos têm peão vigoroso, profundo, vai se dar bem. Então, sugestão, ele devia conseguir um pouco de cada tipo de porta-enxerto que acabamos de falar
E lá ele faz uma rua de cada porta-enxerto na encosta, para ele ver em 2 anos qual porta-enxerto reagiu melhor. Mas todos eles dão um peão profundo, vão buscar água no meio da rocha. Funciona esses cavalos. O Alexandre de Santo André. O Sérgio mencionou hoje que existe dezenas de variedades de uvas americanas. Além das Niágaras, quais são as variedades de uvas americanas de mesa que podemos plantar em São Paulo? Olha, é uma infinidade. Além das Niagaras, você tem a Concorde, você tem a Jaques, tem uma infinidade na literatura. Só eu aqui deve ter umas 40 variedades, 38 de uvas comum americana ou suas híbridas. Se ele entrar na relação de variedades de uva do IAC ou da Embrapa, lá ele vai ver lotes por lotes de uvas americanas ou suas híbridas. O que é híbridas? Variedades que eles fizeram cruzamento e nasceu alguma coisa, com sangue de americano. É uma infinidade. Se fosse pegar uma lista aqui, eu contava mais de 60 variedades. Então, na lista da Embrapa ou do IAC, ele vai achar as híbridas mutações da uva americana, sim. São várias, viu? Cuidado para não cair, sentar falso. Cuidado aí. Mano, está na grossura de um cabo de machado. Eita! Deu poucos cachos. Será que posso produzir este ano? E que tipo de poda devo fazer, já que ela está com muitas ramas? Então, pelo que está visto, o solo dele é bom, por algum motivo, ele cuidou bem e ela ficou extremamente vigorosa. Às vezes tem videira que dá uma arrancada meia doida no primeiro e segundo ano. Onde ele vai corrigir esse equilíbrio da planta, que ela está desequilibrada por excesso de vigor? Na tesoura. Na época da poda, julho, que região que ele é? Não falou, né? Deixa eu ver aqui. Ele não falou, Valdeci Arruda não falou. É a tesoura, na época correta da poda, vai diminuir toda essa planta, tirar a guia principal, diminuir bem e deixar algumas varetas laterais de produção. Então é a tesoura, ou seja, a poda, que vai deixar ela em ordem. Depois ele entra em contato com a gente. Ó, Benjamin Júnior de Recife. Estou com uma dificuldade com a minha BRS Vitória. Ela está queimando muitas folhas, principalmente nos ramos mais novos. E desde os primeiros dias que ela apresentou esses sintomas, já está com 6 meses e está com 2 guias acima do pergolato. E este acima está mais ou menos uns 2,20 metros de altura, com 1,5 metro cada guia. Mas continua queimando as folhas novas. Isso é normal da variedade ou é de algum problema? Mesma coisa, vou tomar a falar. Tem região que o sol está muito ardido, tem variedades de uva que está queimando a ponta das folhas. Você vê que quantas pessoas já falaram de queima da ponta da Vitória? Várias pessoas por aí afora. Então, o que ela está pedindo? O que a gente está falando? Faça uma simples cobertura em cima da tua planta, mesmo com sombrite. Quebra um pouco a luz solar. Você vai ver que esse sintoma vai melhorar. Sérgio, o Oi. Itamar Paz. Manda um abraço pro Sérgio. Itamar, pede para ele falar da broca da videira que quase matou minha videira. Então, a broca nada mais é do que a borboletinha que bota o filhote dela dentro da casca da madeira de árvores para fazer a procriação dela lá dentro, que é uma lesminha branca. A broca, por que vem a broca? A borboleta vem, o local se não está pulverizado, não tem um controle, a broca vai colocar na videira, como eu também tenho esse problema e todo mundo tem. Então você tem que estar pulverizando o teu pomar sempre, e quando vê a broca, que sai aquela gosminha para fora do tronco, pega um pedacinho de arame, fininho de arame, cutuca lá dentro, você esmagar a broquinha que está lá dentro, filhotinha, minhoquinha branca. Esmaga ela, é um jeito de fazer. E depois você passa uma pasta de cauda bordaleza. Tem que matar ela para o filhotinho não continuar comendo o miolo da madeira. Pega um araminho fino e esmaga ela. Isso é normal ter. Isso não é bicho sete cabeças. Mas tem que estar atento. Lucas Souza, de São Paulo. Ele faz a seguinte pergunta. Quem faz adubação por vala precisa também usar chorume? Então, são coisas diferentes. A valeta, normalmente se faz em algumas videiras, época ano sim, ano não, ou alternadamente. A alimentação da valeta, que é a adubação de inverno, vai tudo que é importante. É o esterco, é fósforo na base de farinha de osso. É uma adubação forte, boa, por inverno. Que é para a videira, após a poda, daquela arrancada. Então o solo, onde está a valeta, aquela alimentação dura mais do que um ano e meio no subsolo. O churume seria complemento de adubação quando a planta já soltou os galhos, já gastou nitrogênio, já estamos outubro para novembro, a planta já gastou energia, pode começar a pôr churume por cima do chão. É complemento de ajuda, não na valeta.
Como a valeta já está alimentada, fala para ele fazer o churume lá dos opostos, para alimentar o entorno da planta, porque a valeta já está bem alimentada. Ô Sérgio, uma pergunta, para que fique bem claro pro pessoal, que a gente tem falado muito em videira, porque é uma paixão em comum nossa, mas a gente fala de fruticultura e horticultura de um modo geral. Com exceção da poda, porque cada espécie de frutífera tem uma poda diferente. Sim. Adubação, pulverização, é a mesma coisa na fruticultura em geral? Não pode falar a mesma coisa. Você pode chamar semelhante, mas falar que é tudo igual, não. Tem pequenas diferenças. Porque o que uma videira quer de uma nutrição na hora, de uma certa época do ano, a laranja não quer a mesma coisa. Mas eles querem o básico igual que tem nos churumes. O que eu quero dizer? Churume não está sendo alternado uma vez por mês? Sim. Esse mês é com esterco da codorna curtida, churume. No outro mês não é torta de mamona? No outro mês você não vai fazer cumos de minhoca? Cada elemento desse tem nutrições diferentes. Porque é um engano falar que a natureza, a planta, só quer NPK. Nitrogênio, fósforo e potássio. Não. Isso é o básico só. Mas só se fala NPK. Não. Quem falou? Você vai comer a vida inteira só arroz, feijão, batata frita? A vida inteira? Não. O corpo quer mais nutrição. Então, a alteração do churume, que é o que os antigos faziam, eu cansei de ver, é ela que vai trazer, além disso, micronutrientes. Não é só nitrogênio, fósforo e potássio. É um engano que o cara falou, coloquei só NPK na planta, resolvi meu pomar. Não, senhor. É NPK e mais um monte de outros produtos que tem na natureza. Tá no esterco, tá na palhada, tá no humus da minhoca, tá no esterco do porco. Muda os estercos. Cada esterco do animal tem uma nutrição. Esterco de porco não é igual de cabra. Esterco de cabra não é igual de codorna. Todos são importantes. Põe uma vez por mês, um diferente do outro em forma de caldo no teu sítio. Você vai ver se tua planta produz ou não. Vou fazer uma outra pergunta, porque assim, na minha região lá em Minas tem muita gente que usa dizer que esterco de cavalo mata a planta. Não. Existe algum tipo de Não, esterco mata animal? Eles põem fresco. Não. Já sei o que é. Já imagino o que é. Ele pegou o esterco do animal curtido lá no curral, raspou o carrinho, encheu de esterco, foi no pé da planta e jogou esterco fresco no chão. Fermentou, queimou a planta. Ele tem 60 graus de calor, a fermentação durante 20 dias. 60 graus de calor. Aí vem a chuva, o caldo está ácido do esterco, matou a planta, lógico, por excesso de calor. Então. Não é verdade. Não é. Pode usar esterco de cavalo, embora na relação dos estercos, a relação é o esterco que tem menos nutrição, mas ele é muito importante sim, pode usar. Esterco de cavalo, nada contra. Não queima coisa nenhuma. Não. Ou seja, então não existe um tipo de esterco que seja ruim para as plantas. Não existe esterco ruim. Desde que estejam curtidos. Sempre curtido e ele colocado na época certa, do modo certo. O que é isso, certo, época certa? Vou te dar uma dica. Esterco de gado, fabuloso. Só que o esterco de gado é um tipo de esterco que você não pode colocar por cima, igual você joga esterco de galinha, que é meio pó, e a chuva faz o resto. Porque o esterco de gado, o gado está pelo pasto, ele come semente de praga de planta. Você vai colocar o esterco do boi por cima do chão, vai trazer praga no teu solo. Praga que eu estou dizendo de semente. Então, esterco de boi curtido se enterra a 2 palmos do chão. Essa é a diferença. Esterco de ruminante não se deixa por cima do chão. Brota ervas daninhas no teu sítio. Mas diz que ele é excelente, lógico que é excelente. Abre uma valeta e enterra ele. Enterrou, não nasce broto de planta. Não pega raio solar. Vocês vão falando uma coisa, eu vou falando um pouco mais. Para o pessoal abrir a cabeça. Esterco de ave. Ah, então esterco de ave, Sérgio, eu não posso jogar pelo chão seco? Eu falei, eu jogo aqui há décadas, galinha não come capim, não come semente, ela está comendo ração ou milho, então o esterco dela não tem praga de semente. Não vai piorar o teu solo em termos de praga, em termos de erva indesejada. É isso.